Meus amados, a paz do Senhor a todos. Como é bom poder falar novamente com os amados, trazer uma palavra do Senhor ao coração dessa igreja que a gente tanto ama. E eu quero meditar por um breve tempo na palavra de Deus, um texto bem conhecido, o qual nós vamos, por breve tempo, estar refletindo, ouvindo aquilo que Deus tem para nós, uma vez que nossos corações têm estado aflitos, mas nós confiamos no Senhor, sabemos que tudo está no seu controle e com certeza Ele nos ama e cuida de nós. Em Isaías, capítulo 38, nos diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Obviamente que essa palavra foi específica, foi diretamente ao rei Ezequias, mas eu quero trazer para a nossa meditação a palavra do próprio Deus que diz: coloca em ordem a tua casa. Ordem é uma coisa que a gente não tem vivido, não tem experimentado nesse mundo. A nossa própria nação, que nossa bandeira, a um dizer ordem e progresso, nós sabemos que se houvesse ordem nesse país, o nosso progresso chegaria de uma forma maravilhosa. Chegou o progresso, mas sem ordem. Então, ordem é muito importante para as nossas vidas. Uma sociedade que vive sem ordem, logicamente que está fadada ao insucesso. E aí a gente olha para a nossa casa, olha para a nossa família, olha para a sociedade. E a gente vê o quanto nós estamos vivendo em desordem. Então, colocar a nossa casa em ordem, aqui, colocar a nossa vida em ordem. Nós estamos vivendo uma crise onde toda a humanidade está sujeita à morte por esse vírus, essa praga que está assolando toda a terra. A gente olha hoje para as famílias, por exemplo, chega a sexta-feira, as pessoas sempre diziam, né? Ora, chegou a sexta-feira, vamos chegar em casa e vamos sair, vamos nos divertir. A família sempre está em segundo plano, porque a ordem da família, nós lembramos bem, era que nós trabalhássemos, né, ou trabalhávamos durante toda a semana e na sexta-feira a gente tinha prazer em chegar em nossas casas, estar com a nossa família. Hoje não, hoje as pessoas pensam em chegar à sexta-feira para passar sábado e domingo desfrutando dos prazeres. E nós podemos ver claramente a desordem que há no seio de nossas famílias. Agora não, agora com essa praga as coisas mudaram. Hoje a gente vê entrevistas, vê as pessoas que trabalham fora suplicando para chegar sexta-feira para ir para casa, para estar com a família, coisa que até então isso não acontecia.
As pessoas queriam trabalhar para sexta-feira chegar logo o fim de semana para desfrutar dos prazeres que o mundo proporciona. Agora não. Agora as pessoas torcem para chegar o fim de semana e ficar em casa, com medo, né, de ser contagiado. Então a gente olha essa situação, a gente olha esse quadro que a sociedade, nós estamos atravessando, e a gente então olha para o Senhor, porque Ele é o nosso rochedo, é a nossa rocha forte, e nele então a gente pode se refugiar. Eu quero pensar com os irmãos um tema importante nesse contexto. Eu quero trazer assim como tema para a gente meditar por alguns minutos em relação a essa passagem que nós lemos, colocar como tema o dia que o Senhor parou a terra. O dia que o Senhor parou a terra. Um famoso cantor, roqueiro popular, nas décadas de 80, ele cantou, né, o dia que a terra parou. Mas eu quero trazer hoje o dia que o Senhor parou a terra, porque as coisas estavam em desordem. E Deus então está dando tempo para a gente colocar a nossa casa, colocar a nossa família, colocar a nossa vida em ordem, porque o Senhor é ordeiro. Haviam muitas coisas, tanto dentro da igreja como fora dela, em desordem. Porque o Senhor diz: eu não tenho prazer na morte do ímpio, eu não tenho prazer na morte do pecador, pelo contrário, eu dou-lhe tempo para que eles se arrependam. Então o propósito do Senhor em dizer para nós, para todos nós, nesses dias, nesse momento, para a gente colocar a nossa casa, a nossa vida em ordem. E é um tempo então propício, é um tempo oportuno para a gente então começar a colocar a nossa vida em ordem. A nossa família, o nosso lar, isso é muito importante. O Senhor, Ele nos diz na sua palavra, em Amós, capítulo 3, versículo 7, Ele diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos teus servos, os profetas. E o que me chama a atenção é que o Senhor sempre cumpriu isso. O Senhor sempre observou. Hoje nós estamos vivendo uma epidemia mundial onde não se sabe a origem desse vírus, dessa bactéria, ou melhor, desse vírus, e o homem não descobre nem mesmo hoje, precisamente, embora tenha uma tecnologia muito avançada, uma ciência na medicina, né, realmente muito avançada, eles não conseguem ainda, ou não conseguiram descobrir o remédio preciso para combater essa enfermidade. Então o Senhor não tem permitido ou não anunciou acerca desse vírus. E então a gente precisa, observando a Bíblia, temendo o Senhor, a gente então começa a ver o quanto Ele cuida de nós, o quanto Ele se preocupa conosco, o quanto Ele nos ama. Se nós pensarmos esses tempos que nós estamos vivendo, a palavra de Deus, no Salmo 128, versículo 3 e 4, a Bíblia diz: tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então o homem que teme ao Senhor precisa observar que a sua esposa precisa estar no interior da casa. E os seus filhos precisam estar em torno da mesa. Então esse é o tempo que o Senhor concede à sua igreja de ter a sua família. O homem que teme ao Senhor, que busca a face do Senhor, deve se preocupar primeiramente com sua esposa e seus filhos, para depois então pensar, né, secularmente como fazer, como agir. Quando eu era moço,
eu ouvi um relato de um garoto que nunca mais, 7 anos, mas nunca mais saiu da minha mente. Um dia ele chegou para o seu pai, um grande empresário, e disse: papai, quanto custa um dia de trabalho do Senhor? E o seu pai, surpreso, falou o valor, que não podia estar com ele porque precisava trabalhar para conseguir o valor. E na manhã do dia seguinte, essa criança com 7 anos traz o valor do dia do seu pai, coloca-o diante dele e diz: papai, essa é a minha mesada, que eu ajuntei durante 2 meses. Eu estou pagando o seu dia para que o senhor fique em casa brincando comigo. Isso nos chama a atenção, porque embora já há cerca de 40 anos que teve esse acontecimento, repetiram-se outros, mas esse, eu jovem, ouvi o relato dessa criança, já nos mostra o quanto a família está dividida mesmo dentro de uma casa. Então esse é o tempo que o Senhor tem preparado para nós, né? Esse é o tempo que o Senhor deseja que realmente a gente tema-o, tenha a nossa esposa no interior de nossa casa e tenha os nossos filhos como rebento de oliveira à roda da nossa mesa. É um tempo, igreja, então, que a gente precisa observar, que a gente precisa vivenciar. Há um texto na palavra de Deus que vai falar profundamente aos nossos corações. Acompanhe em Isaías, capítulo 26. Guardem bem esse texto, depois você, meu amado e minha amada, reflita. Mas há uma promessa de Deus para nós